5 erros que você não deve cometer para você pegar contratos para a sua empreiteira. Meus amigos, eu estou trazendo aqui hoje 5 erros que você não deve cometer no seu dia a dia para você poder pegar contratos para a sua empreiteira. Esses 5 erros são aqueles erros que você comete quando é principiante ou quando você é um emocionado. Você imagina que você necessita daquele contrato a todo custo, não importa, só para dizer que você está com o contrato na ativa e que você precisa pegar para poder mostrar para os outros e para os seus funcionários que você tem mais contratos. E esses erros geralmente são os principais erros que levam você para a falência. E se você não tiver domínio de técnicas que venham a mitigar a permanência desses erros no seu dia a dia de obra, você com certeza vai levar a sua empresa para a falência. E consequentemente o seu CPF, o que vai te trazer problemas muitas das vezes pelo resto da sua vida. Então você tem que levar em consideração esses erros, porque você não deve ser um emocionado de obra ou uma pessoa que vive cedendo para que você permaneça com um contrato que às vezes você tem que encerrar pela metade do caminho. Vamos ao primeiro erro que você deve evitar. O primeiro deles, pessoal, chama-se custo de obra. Você não deve pegar contratos onde o preço que está sendo oferecido para você está igual, inferior ou próximo do preço que estão te cobrando ou que irão lhe pagar, na verdade. E o que significa isso? Significa que às vezes o cliente ele vai te dar a opção de preço, ou você vai oferecer um preço para ele que você acha que no seu sentimento ou na sua conta está próximo e que você se depara na situação de outras empresas estarem fechando aquele mesmo preço ou próximo dele. E daí o gestor da obra ele vai analisar aqueles preços, vai chegar em cada um dos empreiteiros negociando para puxar para baixo e chega até você. E você se encontra numa situação, eu baixo ou não baixo, é aquela música, né? E o que vai acontecer? Você vai simplesmente pegar esse preço e jogar para baixo porque está vendo que os outros estão executando com aquele preço. Então quem é você, né, para poder executar com preço maior? Então você, da maioria das vezes, acha que vai driblar daqui ou dali e vai executar e com isso ter uma lucratividade. O que vai te trazer de problema? Muitas das vezes você não vai fichar o pessoal, ou às vezes o pessoal é seu chegado, né? E aí você vai chegar junto de jogar o preço para baixo. E aí você viu que no final das contas, como aquele pessoal é teu chegado, às vezes traz a comida de casa, aquele negócio todo mundo sabe como é que funciona em obra, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que em várias outras, vamos dizer que você começa a pegar várias obras, 4, 5 obras, então aquelas outras equipes já não vão ser mais amigos, você vai ter que chamar a gente de fora. E nisso você vai querer adotar a mesma prática. O que acontece com isso? As construtoras acabam adotando como aquele padrão de mercado. Pô, se ele fez, o outro fez, então esse é o padrão de mercado. E o que acontece? A construtora acaba empurrando o preço nas empreiteiras, que é você que está adentrando no mercado de empreender na construção civil. E o que vai acontecer é que você adotando esse preço como padrão, quando você começar a fichar, a pagar comida, a pagar segurança do trabalho e etc, você não vai cobrir o seu preço. E isso leva a 90% das falências dos empreiteiros, onde eles dizem que não tem preço para cobrir, onde você começa a trabalhar para a empresa, porque você já começou errado e você entrou no ramo de clientela que já sabe que você adota aquele preço. E se você for mudar de um padrão para o outro, eles não vão aceitar, eles vão lhe tirar, vão lhe descartar. E o que acontece é que antes você estava seguindo com 5, 6 obras, vai começar a reduzir a clientela, porque a clientela já passou a lhe conhecer com aquele valor e você passou a adotar um padrão de preço, se vendendo por baixo. Aí o que acontece? Você, empreiteiro, vai passar por enrolão. É isso que acontece nesse erro que você vai cometer. Ele vai praticamente fazer com que você suba e lá na frente você desça. Porque quando você começar a querer expandir, você já vai estar com a clientela já, e essa clientela já sabe que você tem um preço, e quando você começar a adotar um preço maior, você vai quebrar. Então, você que é pedreiro ou encarregado ou engenheiro que está se formando e quer entrar, ou engenheiro que está querendo sair da ficha para começar a empreender, você tem que começar a tomar essa visão.
e começar a selecionar contratos que vão lhe pagar, porque tem empresas que lhe pagam, né? Dentro da cidade vai ter as empresas nativas que passam a adotar essa prática, né, de contratar o empreiteiro achando que ele é pessoa física para poder se resvalar de encargos e tudo, e tem as empresas que vêm de fora, então às vezes dependendo da cidade esse valor varia, né? Em grandes capitais essa prática às vezes nem existe, né? Mas em capitais de média para baixas, né, elas passam a adotar esse critério de rebaixar o preço dos empreiteiros, o que acaba inviabilizando no futuro o seu CNPJ. O erro número 2, que é cometido, isso aí é quase em todas as obras, eu falo por gestor e por empreiteiro e por construtora, logo em seguida, né, a gente tem que ter uma escala, é você prestar favores para a construtora que está lhe contratando, ou para o cliente que está lhe contratando. Você foi lá para fazer um reboco, para fazer o reboco chega o saco de cimento, você descarrega, aí você também transporta de lá até o local que você vai trabalhar. Então esses 2 serviços a mais, acrescentando nada mais nada menos, você vai botar 4 pessoas, entendeu? Ou 2, e isso já está reduzindo. Imagina que você é uma empresa que trabalha com serviço e recebe em hora, então cada hora que você, empreiteiro, bota para poder jogar, para fazer um outro serviço que não é aquele alvenaria, então você tem que fazer a alvenaria, esquece outra coisa. Isso você tem que treinar seus encarregados e os seus subordinados para poder eles seguirem essa ordem e você não perder dinheiro ao longo do tempo. Então favores em obra tem que ser altamente controlados e tem que ser acordado, e você tem que adotar uma estratégia, alguma coisa, né? Eu adoto muito a questão de blindar o encarregado entre o encarregado e eu, né? Se eu estou com o encarregado, a pessoa fala para o encarregado, eu nego. Então geralmente a pessoa vem pedir para mim depois de um tempo, e nisso a gente dá aquela enrolada e tenta fazer com que o cliente execute aquilo ali. Então para poder você chegar na parte contratual, entendeu? Então você tem que dar criar uma barreira para que isso seja evitado. E isso é um dos fatores que geram muito prejuízo em uma obra. Você não consegue às vezes virar uma fatura e fazer com que essa fatura se reverta em valores para pagar aos funcionários. Então tomem muito cuidado com isso aí. Empreitagem de serviço é igual a serviço, que é igual a homem-hora. Toda hora e minuto executado para aquele serviço vai se reverter em valor. E vocês têm que conscientizar. Eu passei a adotar ao longo dos anos, né, com a experiência, a gente passa a adotar alguns gatilhos que fazem com que você converta aquele valor em que o funcionário tem que fazer em um valor que vá beneficiar ele, a construtora e o contratante. Então existem gatilhos durante a execução que você passa a adotar e uma parte de conscientização em que o próprio funcionário ele se controla com referente a isso. Então tomem muito cuidado com essa atividade. O erro número 3, já engatilhando no número 2, são os favores, né? E acabam se encaixando no número 2, mas muitas das vezes, por você fazer serviço extra sem saber, você vai executar mesmo sem o contratante estar lhe cobrando algum favor, mas existe o favor também. A pessoa chega até você e pede o favor, que foi comentado também, eles acabam se misturando. Vamos dar um exemplo, você vai fazer uma parede, chegou o caminhão, você precisa de cimento, você manda a galera lá descarregar porque o cimento é só para você. Isso aí é um serviço extra, né? Que você inconscientemente está fazendo. Ou, o cimento está ali no container, então você pode pegar, está dando 50 metros de distância, então você tem que deslocar aí e voltar. Não, você tem que botar a cerâmica aqui no elevador para você subir para o pavimento. Então você está já disponibilizando o pessoal para fazer esse serviço. Então, inconscientemente, você está fazendo um serviço extra. E se o patrão chegar para você, como conforme falado, você tem que pegar lá, às vezes, um encarregado para manter a boa política, né? Que o encarregado está no tete a tete, ele vai lá e faz para manter a boa política entre ele e o engenheiro, o gestor da obra, para manter aquela politicagem de boa vizinhança. No entanto, esse serviço é um serviço extra de transporte horizontal até X metro, transporte vertical até X metro. Então, isso é um item de cobrança. Então, tomar muito cuidado que esses 2 serviços, serviço extra sem você saber, que às vezes é feito pelo próprio encarregado inconscientemente ou porque ele quer prestar um favor, e o serviço extra por solicitação do cliente. Então, tomar muito cuidado com isso aí para você não cair nessa armadilha e acumular prejuízo e no final das contas você não saber por que não está fechando a conta no final do mês. O 4º erro já é uma questão mais administrativa, de previsão. Você pega um contrato, você pega 2 contratos, fica atolado de serviço, não sabe administrar o serviço, o que vai acontecer? Você vai
ter um lucro em cada uma, só que quando você não administra esse início do primeiro, início do segundo, pode acontecer um espaço vazio entre um e outro, ou entre dois e o próximo, porque quando você atinge seu limite de capacidade, tanto você como empreiteiro de tocar, quando você adota esse procedimento de você tocar a obra, você vai ter um limite de execução, então você vai estar abafado para pegar outros contratos. E o que pode acontecer? Pode acontecer que você vai ficar com um lag de contratos. Esse lag de contratos, ele simplesmente suga seu dinheiro, suga seu lucro, e é onde você não sabe por que seu dinheiro também foi embora. Esse é um outro fator muito importante. Então, você tem que ter previsibilidade de contratos anuais. Se você não tiver essa previsibilidade, você não tem como ter os seus lucros contabilizados, porque você vai ter lucro, vai ter prejuízo. Se você teve um lucro, mesmo que reduzido em 2, 3 contratos, para você achar outros contratos, você vai ter uma redução. Então, se 2, 3 contratos é o que sustenta basicamente sua empresa e seu salário, praticamente você com 2 ou 3 contratos vai ter um salário bom, você com o tempo vai ter um lag em que você vai reduzir o seu padrão, vai reduzir e você tem que manter a empresa. Então, às vezes, você fica com um lag de prejuízo, você tem que cobrir com o próximo, e nisso aí você não sobra dinheiro para você. É uma armadilha tremenda essa do contrato, então é muito importante essa do contrato. E o quinto erro, às vezes causado pela soma dos outros, que esses são os principais erros que uma empreiteira tem que ter, é não ter reserva para reinvestimentos, ou reserva para transformar a sua empresa num canhão de produzir dinheiro, que é ter reserva. Como que você faz para você ter essa reserva? É você tomar cuidado em todas essas e vários outros pontos, que essas são as áreas principais que você tem que tomar cuidado para evitar que você não tenha reserva no final de cada contrato e não pegar essa reserva e pagar prejuízo de outras, que é isso que é o básico da construção civil. A pessoa aprende que deve ter uma dívida para sustentar outras obras, desde empresas cavalescas, empresas grandes, muito grandes, até empresas minúsculas. É o mesmo padrão, segue a mesma cultura. Então toda empresa de construção adota esse tipo de procedimento. E o que traz para a construção civil? A instabilidade. Instabilidade porque as empresas de construção não adotam sistemas mais atuais onde permitem que elas sobrevivam durante crises. Mas o que acontece numa crise? A empresa reduz, tem que reduzir o número de funcionários. Infelizmente, quando você entra na construção civil, são cargos temporários, não são cargos de instabilidade. Então, os próprios funcionários já sabem disso. Então, infelizmente, tem contrato, tem que reduzir. Não, mas é a equipe que eu tenho, eu não posso perder. Se você tem e não pode perder, você tem que se virar de achar contrato. Você se livrou de contrato, você vai fazer o quê? Você não pode massacrar a empresa e diminuir o lucro. Infelizmente, ou você bota alguém para administrar ou você toma a decisão. E é assim que funciona o sistema da construção civil. No mais, nós vamos estar fazendo mais vídeos assim interessantes para a gente evoluir no ramo da construção e poder contribuir mais e mais para que a gente possa fazer um mercado mais produtivo, tanto para os trabalhadores como para os construtores. Até mais, um grande abraço e se inscrevam no canal. Dê o joinha e comente aqui. Eu quero que eu vou mandar para vocês um e-book com todo o beabá que você vai precisar para poder você crescer na construção civil.